Pode? Tá. Senhoras e senhores, bom dia. Servidores desta casa, vocês que nos acompanham pela internet, muito bom dia. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de comunicar que daremos início à presente audiência pública de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o passivo ambiental de Camburi, sob a presidência do vereador Serjão Magalhães, vice-presidente Wanderson Marinho e relatoria de Max da Mata. Na oportunidade, iremos ouvir os depoimentos de servidores públicos da SEMAN. A audiência tem por objetivo dar transparência a esta questão e apontar as melhores soluções para o problema. Senhoras e senhores, neste instante, convido para compor a mesa os vereadores de Vitória, Serjão Magalhães, que já se encontra como presidente desta comissão, o Wanderson Marinho e Max da Mata como relator. Senhoras e senhores, neste momento eu passo a palavra ao presidente da CPI, Serjão Magalhães. Bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos. Solicitamos que as pessoas que foram convidadas para vir prestar depoimento à CPI se coloquem aqui na primeira fila, aqui para facilitar a nossa comunicação. Então, o primeiro convidado é o senhor Paulo Pinheiro Rodrigues. Por favor. Tem o Felipe Cortelete Pedruzzi, Patrícia Franco de Lima e Lincoln Marcelo Piovesan. Eu inicio a presente sessão, agradecendo a presença de todos, do vice-presidente, o vereador Wanderson Marinho, do vereador relator, o vereador Max da Mata, a quem eu peço que faça a leitura da ata da última reunião. Bom dia. Ata da reunião da instalação da CPI para apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro na praia de Camburi. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 8 horas e 30 minutos, plenária Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a primeira reunião para a instalação da CPI para apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro na praia de Camburi. A reunião foi aberta pelo vereador Max da Mata, como vereador requerente pela abertura dessa comissão parlamentar de inquérito, contando com a presença dos senhores vereadores Sérgio Magalhães e Wanderson Marinho, onde foram eleitos como membros titulares os seguintes vereadores: Sérgio Magalhães como presidente, Wanderson Marinho como vice-presidente e como relator Max da Mata. O vereador Sérgio Magalhães explanou sobre a importância da discussão sobre tema e destinação do quantitativo de minério depositado no mar de Camburi. Discussão essa que permeia desde o ano de 69 a 84, sem solução ao caso. Com a palavra, o vice-presidente Wanderson Marinho, que citou a importância em discussão ao tema e antecipação em cuidar do meio ambiente, prevenindo maiores degradações futuras. O vereador Max da Mata pontuou ser a praia de Camburi a maior praia da cidade, que poderia ser referência como espaço público, porém, apesar de ser cartão postal, é evitada devido ao impacto ambiental causado pelo minério e o esgoto despejado no local. O vereador Sérgio Magalhães formalizou os trâmites regimentais da votação inicial, sendo definida a composição inicial dos membros, aprovada pelos mesmos, e questionou aos membros quais seriam as informações para início dos trabalhos da CPI. O vereador Max sugeriu que fosse encaminhado requerimento da Secretaria de Meio Ambiente dos processos 4.369 de 2014, 528 de 2014, 422 de 2014 e 1.656 de 2014. Processos que tramitam desta temática na SEMAN. Será identificado o processo do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, com o mesmo tema, para inclusão no mesmo requerimento, e apresentou outro requerimento para que seja solicitado ao presidente da Casa, vereador Namichek, a criação de um site ou portal específico sobre o passivo ambiental para publicação sobre o tema de cópias de processos no IEMA, fotos, vídeos, áudios, audiências relacionados ao tema, pois como secretário recebeu da população queixas sobre a falta... A pessoa da prefeitura já enviou a cópia dos processos ou não? Não, porque foi protocolado sexta-feira.
de informação e pontuou que estes pareceres técnicos dados por profissionais efetivos, oceanógrafos, biólogos, devem ser compartilhados à população. O vereador Sérgio Magalhães informou que todas as reuniões serão filmadas e gravadas para acesso do público e concordou com o requerimento do vereador Max da Mata, ficando o vereador Anderson Marinho de acordo com as definições dos demais vereadores. O vereador Sérgio Magalhães solicitou à sua assessoria que verifique todos os processos que constem no IEMA, no Ministério Público e Justiça Comum. Todos que estejam em tramitação para requerimento de informações para a CPI e solicitou a relação das entidades a serem convocadas para prestarem depoimentos, cedendo a palavra aos membros para que emitam suas opiniões. O vereador Anderson Marinho elencou o IEMA, MP e ONGs. O vereador Sérgio Magalhães sugeriu a ONG Amigos da Praia de Cambori. O vereador Max sugeriu uma reunião solicitando um agendamento preliminar anterior a qualquer convite, como instituição ao MP, com o promotor Marcelo Lemos, que vem acompanhando a temática para a apresentação da CPI e conhecimento sobre os dados a serem apresentados pelo promotor. Sugeriu posteriormente que sejam feitos convites com datas e horários previstos pela comissão, com prazo de resposta de 48 horas e, em caso de não resposta posterior, convocação elencando para depoimentos os representantes da Companhia Vale do Rio Doce, empresa que promoveu o passivo ambiental na década de 60, 70 e 80. Técnicos da SEMAN, que já apresentaram pareceres nos processos, posteriormente, convites às empresas que já desenvolveram trabalhos, estudos, laudos sobre essa temática, citando como exemplo os estudos de vulnerabilidade da água nos trechos. Incluiu, posteriormente, mais 2 elencados, a Prefeitura da Serra, através da Secretaria de Meio Ambiente, e a CESAM, sendo acatada por todos. O vereador Sérgio Magalhães sugeriu, em relação à SEMAN, que seja mantida a convocação ao invés de convite, sendo acatada por todos. O vereador Anderson Marinho sugeriu o convite ao técnico da SEMAN, o senhor Paulo Pinheiro Rodrigues, oceanógrafo, e o vereador Max da Mata complementou com os técnicos Lincoln Marcelo Piovesan, Felipe Cortelete Pedroso e Patrícia Franco de Lima, que será feita através de requerimento formal para posterior convite. Ficou registrada a presença dos vereadores Êxito Maia e Reinaldo Bolão com convite extensivo à mesa. O vereador Max da Mata informou que não haverá agenda fixa. Essa será montada de acordo com os convites e convocações do decorrer dos trâmites. Sugeriu uma visita técnica ao local e convites às comunidades de Jardim Cambori, Jardim da Penha, Amada Praia, Pontal de Cambori, Bairro República, Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Luísa, mantendo-os ativos nessas discussões, incluindo o CPV, para que durante os fóruns sejam repassadas informações e convites sobre a CPI. Sugeriu também convite à ONG Instituto Canal, atuante no Canal de Cambori. O vereador Reinaldo Bolão sugeriu convite às igrejas de forma geral nos debates sobre o tema. O vereador Sérgio Magalhães sugeriu convite à UFES e IFES e demais instituições como soluções de apoio e suporte, finalizando com a inclusão do IBAMA junto aos convidados. O vereador Sérgio Magalhães cedeu a palavra às equipes técnicas e representantes da sociedade civil. O senhor Fabrício, representante da comunidade de Jardim Cambori, citou a importância de visita técnica para vistoriarem o quantitativo de minério no final da Praia de Cambori e sobre as águas, explicando que é de responsabilidade da Vale não de esgoto despejado. O vereador Sérgio Magalhães explicou que a CESAM foi elencada exatamente para prestar informações sobre o quantitativo de esgoto e minério. O vereador Max da Mata informou que na parte imersa e submersa, na areia, é minério e componentes químicos dessa produção, porém na água será necessário estudo para a verificação dos elementos. Nada mais havendo a tratar, o senhor vereador Sérgio Magalhães, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vereador Sérgio Magalhães, e demais vereadores membros da comissão. Palácio Atílio Vivaco, 13 de novembro de 2015. Uma pequena alteração aqui, senhor presidente. Eu solicito, se alguém tem alguma correção a fazer, que se manifeste. Então, aqui quando fala que a CESAM foi elencada exatamente para prestar informações sobre o quantitativo de esgoto e minério, é só sobre o quantitativo de esgoto, não e minério. Ok. Agradeço a leitura da ata e vamos iniciar, então, os depoimentos. Primeiro convocado para a CPI é o senhor Paulo Pinheiro Rodrigues, que é o servidor público municipal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Senhor Paulo, por favor, verifique se o microfone está funcionando. Oi. Ok. Cabe-me lembrá-lo que nós estamos numa CPI e que o senhor fará um depoimento que será gravado e filmado, e o senhor necessita falar exclusivamente a verdade dos fatos. Gostaria de saber se o senhor se compromete com isso. Sim, claro.
Ok, então nós vamos iniciar, como o objetivo da CPI é levantar o máximo de dados possíveis, então nós vamos iniciar pedindo ao senhor que faça um relato de uma maneira objetiva do que o senhor conhece sobre essa matéria, desde a sua geração até os dias de hoje. Tá? Então o senhor pode começar a relatar. Obrigado. Certo. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? A gente está aqui para dar as informações corretas, né? Às vezes a gente vê em jornal, ou televisão, ou pessoas falando, dando opiniões a respeito sobre esse assunto do passivo ambiental. E a gente estudou a fundo, né? Porque nós fomos consultados pelo IEMA, que é o órgão que licencia as siderurgias, a mineradora. Então, nós fomos consultados sobre esse processo do passivo ambiental. É um processo que, apesar de ser dentro de uma baía de Vitória, né, inteiramente municipal, a gente tem o órgão estadual licenciando. E o passivo ambiental era uma das condições deles de funcionarem e continuarem ampliando a empresa e também resgatar o meio ambiente, né, que foi na década de 70, não tinham essas normas ambientais de controle ambiental e tudo era jogado ao mar, né, no mar. E com isso a gente teve essa participação nesse processo, né, o IEMA consultando a prefeitura. Nós montamos uma equipe técnica com diversos técnicos de várias áreas multidisciplinares. Então, a gente analisou tecnicamente, sem a influência do emocional, né? Sem, eu quero minha praia limpa, aquela coisa toda, ou sem receber influência até mesmo política, né? Porque às vezes a gente recebe isso também, e isso não ocorreu. A gente fez uma análise técnica do documento, do processo ambiental, desse passivo ambiental, né? Então, chegamos a uma conclusão que foi nos perguntado o que deveria ser feito para solucionar o passivo ambiental. Deixar como estava? Deram 3 opções. Deixar como estava, a opção 0, né? Capeamento, cobriu aquela quantidade de minério com sedimento limpo, ou a retirada desse minério no momento foi dada a opção de dragar esse minério. Senhor Paulo, desculpe só interromper para contribuir com quem está nos ouvindo e entender o começo. Quando que esse material foi depositado lá e por que ele foi depositado lá e que material é esse? O senhor saberia dizer essas 3 perguntas? Quando, durante quanto tempo? Porque, pelo que nos consta, o vereador Marcos trouxe, que foi da década de 60, década de 80. Que material é esse que foi colocado lá e por que ele foi colocado lá? E hoje parou de ser colocado e é colocado aonde? É gerado esse material ainda? Sim, o passivo ele é justamente o rejeito ali da mineração, né? Tudo que era lavado da indústria era jogado num efluente industrial na praia de Camburi. Se deu da década de 60, 70 principalmente, até 80, e com isso, com a criação das normas ambientais, até da comunidade requerindo que não fosse feito mais aquilo, na década de 80 que teve o boom das ONGs, da sociedade civil organizada, solicitando que se respeitasse mais o ambiente. Então, foram adotadas medidas que cessavam basicamente esse E hoje isso é colocado aonde, o senhor sabe? Hoje eles têm estações, coletado e vai para estações de tratamentos industriais, né? Bacias de decantação desse minério. Então, é basicamente minério, né? Um material que ele é inerte, mas esse resíduo de mineral, né? Mas se tem inserções de outros efluentes, aí a gente não pode garantir, né, nesse efluente geral, né? E essa camada que está depositada na praia de Camburi, os senhores têm noção de que tamanho essa camada? Qual a altura dela? Uma camada de 1 centímetro, de 10 centímetros, de 1 metro, 2 metros, mais ou menos? Vocês têm alguma... Tem, nos pareceres apresentados,
fazem um mapeamento de toda a área, tem locais que tem metros de depósito de minério e tem locais que são poucos centímetros. Né? Então, tem a parte emersa, que é a parte sem a água, e a parte submersa, que é a parte com influência da maré. Então, que tem que ser tratada de forma diferenciada. A parte imersa? Emersa não tem a influência tanto da maré, então você removendo ali não teria uma suspensão na água desse material. Certo. Então, e na parte submersa, a empresa apresentou uma opção de dragar. Nessa metodologia de dragagem, você ressuspende todo o material que está ali, além do minério, você ressuspende também o material contaminado, que a Vale contratou uma empresa de consultoria para analisar a qualidade daquele material que está ali no passivo, né, naquele minério, e viu que tinha materiais tóxicos também, além daquele minério que seria a fonte da empresa. E com isso, se vocês utilizar uma metodologia de dragagem normal, dessas de extração de areia, você vai ressuspender todo o material. Então, essa não é uma metodologia viável no momento, porque tem essas toxinas nessa massa de sedimento. Então, voltando lá onde eu interrompi o senhor, as 3 opções eram dragar, ou aterrar, ou deixar como estava. Sim, aí pode prosseguir. Então, a análise técnica, né, com o estudo apresentado da empresa Aplisia, né, que é uma empresa bem conceituada aqui no estado, ela demonstrou que esse material, esse sedimento era tóxico, né, e sugeriu que esse material tóxico, essas toxinas, podem estar vindo também do esgoto, que sai ali no canal de Camburi, que tem origem de outro município, e por isso a sugestão de chamá-los também, né, para a CPI, que é bem interessante isso, para tentar acessar esse lançamento de esgoto, de outras fontes de contaminação, que aí sim você pode estar tratando a sua praia ali sem estar colocando um material limpo para ser novamente poluído, né? Então, é bem interessante isso. A empresa ela viu que tinha substâncias tóxicas e que não poderiam ser realizados aquela dragagem como estava a metodologia apresentada pela empresa. Então, a gente toma uma decisão de falar que aquela metodologia ela não é aplicável àquele material que é tóxico, né, um efluente industrial. Então, você não vai fazer uma dragagem simples de uma extração de areia, que é uma areia limpa. Você vai utilizar contenções para que aquela ressuspensão não vá para o mar. Então, existem metodologias disso a nível mundial que você pode estar trazendo para o Brasil para você estar fazendo isso. Deixa me permitir, Sérgio, só para... Também faltou logo no início, que é importante para as pessoas conhecerem. A gente falou do Paulo, que é o primeiro técnico da semana, convidado para poder nos ajudar nesse trabalho. Eu só queria que o Paulo se identificasse, assim, para dizer internamente lá na semana qual é a sua área de atuação, qual é a sua formação, se ele é servidor efetivo, se ele é servidor comissionado, só para as pessoas identificarem assim, quem é a equipe técnica que está aqui convidada para participar dessa reunião hoje. Certo, eu sou oceanógrafo, eu tenho mestrado em gestão ecológica marinha, com o tema toxicidade lá pela Universidade Livre de Bruxelas. Eu sou um funcionário, eu sou efetivo da prefeitura, e a nossa equipe também, né, é formada pelo Lincoln, que é o coordenador do controle ambiental lá, de controle e monitoramento de ecossistemas, e a Patrícia, que é bióloga, e o Felipe, também biólogo, todos efetivos da Prefeitura de Vitória. E foi um quadro que foi montado multidisciplinar, tem outras pessoas, tiveram engenheiro civil, engenheiro químico, e geólogos também, então a gente estava bem representado pela nossa equipe. Né? Okay. Eu quero continuar provocando. Então, o senhor disse que a dragagem convencional não é o método mais adequado por causa das substâncias tóxicas que ali estão e que, pela fala do senhor, não se sabe a origem dessa substância tóxica. O minério, todo mundo sabe que é
da mineradora, certo? Agora, a substância tóxica ninguém sabe. Pode ser do esgoto, pode ser de lá também, é isso? Sim. Agora, vamos dizer que não tivesse substância tóxica, tivesse só minério, aí poderia ser feita essa dragagem pelo método convencional? Pelo que ocorre aqui na nossa Bahia, sim. Né? É realizado esse tipo de dragagem, até é muito comum as dragagens de aprofundamento de manutenção do porto de Tubarão, né? Sim, vereadores, eu pergunto isso porque durante a longa discussão que nós tivemos nessa casa sobre a poluição atmosférica, em determinados momentos falava, não, mas a poluição atmosférica tem a contribuição da construção civil, do trâmite dos veículos. No entanto, a gente vê uma área muito impactada, como Ilha do Frade e Ilha do Boi, que não tem construção nenhuma, não tem veículo nenhum andando, e se atribui a outras responsabilidades a terceiros, no sentido de, às vezes, tentar dividir a responsabilidade. Então, nós queremos saber aqui exatamente, precisamos identificar que material é esse que está lá e que substâncias tóxicas que estão lá também. Porque o esgoto doméstico, não sei se lá na Cezanne é só tratado de esgoto doméstico, mas ele é de fácil decomposição e esses 30 anos, isso já teria sido decomposto há muito tempo pela natureza. Mas, enfim, vamos continuar o debate. Eu posso, presidente? Aproveitando até um pouco da fala do Paulo, sobre as opções que foram dadas no período em que os técnicos da SEMAN falaram no processo, sobre a possibilidade de manter o minério na parte submersa, né? Me parece que na parte imersa há um certo consenso dos técnicos da SEMAN, do IEMA, de empresas contratadas, da necessidade de remoção desse minério da parte imersa, aquilo que está fora da água, não é isso? Isso é porque a parte imersa não vai ter o levantamento daquele sedimento de novo para o mar, né, para a água, possivelmente contaminando a Bahia mais ainda, né? Uma vez removido essa areia com esse minério, o que se coloca no lugar é uma areia nova, não é isso? Isso, uma areia limpa. Não se limpa aquela areia que está lá do minério e ela permanece lá. Retira a areia com o minério que está lá e se coloca ali uma areia nova, é isso? É isso. Se os outros técnicos quiserem complementar a resposta, quiserem ajudar, eu acho que a gente podia, Sérgio, aproveitando até que estão todos aqui já, fazer a apresentação de ambos e, como as perguntas são pertinentes a todos, de repente alguém quer fazer uma complementação já. Eu pedi então para que todos se apresentem, falem seu nome, seu cargo, sua função, o setor que trabalham na secretaria, porque de repente já facilita uma complementação numa resposta. Sim, só lembrando das formalidades, cada um foi convocado para um determinado tempo, né, de meia hora, que a gente deu no tempo máximo. Tá? Nós não queremos cercear a palavra de ninguém, até porque nós precisamos do máximo de informações. Mas talvez fosse interessante, vereador, seguir essa sequência e no final a gente fazer um mix, entendeu? Então, na hora que o Paulo encerrar, começa o próximo, que é Felipe, depois a Patrícia e, por último, o Lincoln. Ok? Então, Paulo, esse procedimento é esse. Tira toda aquela areia que está lá com esse sedimento, com esse minério e renova ela com uma areia nova, é isso? Isso, você vai raspar aquela camada de minério, ele já tem o mapeamento, como eu já disse, né, de toda a área, então ele vai raspar a faixa que tem de minério no solo e vai complementar com alguma areia limpa. E também recuperar, né, tem algumas... a vegetação, por exemplo, está basicamente de espécies exóticas, então você vai ajudar a recuperar aquele ambiente também. A perda de vegetação que vai estar ali para raspar a área não é tão grande, né? Você vai ter que recuperar com a vegetação de restinga, né? Que é um dos projetos que a prefeitura defende como compensação, entre outros, né? Então, essa parte já é possível de ser realizada, tem que ter um prazo, né, para isso. Esse final de semana, depois do início dos trabalhos dessa comissão parlamentar, há uma certa movimentação para assinatura, talvez muito rapidamente, de um TAC
né, que já vem sendo discutido há muito tempo, entre Vale, Prefeitura, Ministério Público, IEMA, algumas instituições até desconhecendo um pouco esse formato, esse documento. Aqui fala na remoção dessa areia e na possibilidade de utilização de 3.000 caminhões para retirada de... São 110 mil metros cúbicos, parece, de areia. Vocês acham que há possibilidade de tirar essa areia da parte imersa, da parte que está fora da água, também com uma outra metodologia que não seja o uso dos caminhões? É possível? Me parece que se dentro da água, não por essa metodologia de dragagem que foi apresentada, mas por outras que a gente ainda vai discutir mais um pouco na frente, talvez isso pudesse sair pelo mar mesmo, né? Sem a utilização desses caminhões. Essa areia que está na parte imersa, vocês acham que também é possível o uso da mesma tecnologia, ou já que esse material não tá junto da água, né? Ou seja, o risco de contaminação da água é menor, também seria possível fazê-lo por dragagem e retirá-lo do mar, para a gente não ter aí 3.000 caminhões circulando na cidade durante 30 meses, como foi colocado aqui pelo subsecretário? Você acha que é possível? O que foi apresentado para a gente foi só essa opção, né, de retirada por caminhão. Existia de dragagem, mas a própria dragagem ela levaria para uma barcaça da parte submersa, né? Mas da parte imersa não foi sugerida essa opção, né? Essa opção, né? E a gente descarta hoje, até o órgão ambiental estadual, ele descarta a deposição desse material no oceano, né? Porque você poderia estar contaminando outras áreas, né? Tirando de um local e jogando em outro. Então isso não seria viável, né? Isso já é descartado. Mas você poderia estar retirando com esteiras para uma barcaça que poderia ser levada para um porto, ser retirada em um porto que teria uma logística melhor, né? Mas isso não foi apresentado. O senhor acha que esse minério deve ser retirado ou não deve ser retirado? Me refiro ao minério que está na parte submersa. E eu vou complementar um pouco essa pergunta. É um poluente esse minério que está ali depositado? E se é um poluente, se você acha que é um poluente, por que não retirar esse minério? E qual seria a proposta da SEMAN com relação à remoção desse minério? Então, se você acha que esse minério deve ser retirado, se ele é um poluente, se ele for um poluente, por que não retirar? E qual a proposta da SEMAN? Com a tecnologia apropriada, essa massa de sedimento ela pode ser retirada, não através da dragagem convencional, porque até os estudos mostram que se você retirar daquela forma convencional, essas toxinas podem ser lançadas à Baía do Espírito Santo, né? Então, deveriam ser apresentadas metodologias mais apropriadas para a retirada, essa é a nossa sugestão, né? Com uma metodologia de enclausuramento desse minério, você não permitir que aquela área que vai ser removida tenha contato com o oceano direto. Isso existem metodologias a nível mundial, você constrói pilares dentro de água, você constrói diques que protegem uma cidade toda contra a maré, então por que você não vai ter uma tecnologia para uma área tão pequena que é aqui da Baía do Espírito Santo, né? Naquela parte, no entorno do passivo, né? Então, era essa a nossa indicação. Do jeito que está hoje, com toxinas, a gente não indica a remoção da forma convencional e solicita a apresentação de uma metodologia mais adequada para a retirada, que não permita aquela ressuspensão do material tóxico. Então se você afirma que é uma toxina, então é um poluente. É um poluente. Então, se é um poluente, não há motivo para continuar ali onde está. Então, ele deve ser retirado. Assim, a gente entende que se não for retirado, continua o passivo ambiental
e também não só pela questão de poluente, pela questão de você ter uma praia que existia uma areia que era diferente, de granulometria diferente, de peso diferente. Então, o minério ele vai se comportar de forma diferenciada naquele ambiente natural. Ele vai compactar, ele é pesado, então é de um material mais fino, então ele não vai permitir a vida igual a poucos metros dali, né? Que os seres bentônicos conseguem sobreviver, conseguem viver nos interstícios aí dos grãos. Então, além do poluente, ele compacta a praia ali, e fora o impacto visual, né? Que existe na praia. Então sim, a sua proposta especificamente é de retirar o minério com uma tecnologia de enclausuramento para que ele não tenha contato. Então, essa é a proposta que o senhor coloca. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que para mim é muito importante nessa discussão sobre minério e sobre esgoto, né? Nós temos em outros pontos da Baía de Vitória, da nossa ilha, lançamento de esgoto, né? Que pese todo o esforço, todo o trabalho que a SEMAN vem fazendo para a aplicação de uma legislação nova para coibir isso, nós temos em outros pontos da nossa cidade lançamento de esgoto. Nós já conhecemos que tipos de toxinas ou de poluentes nós temos com o lançamento de esgoto no mar. É possível medir isso, nós já medimos isso, inclusive com os laudos que são feitos de balneabilidade da nossa praia, as análises dos efluentes. Bom, imagino que as toxinas do minério sejam diferentes dessas toxinas do esgotamento sanitário, porque me parece que sempre quando se discute esse tema, sobre a possibilidade de remoção ou não desse minério, se ganha tempo com a possibilidade de remoção do esgoto que é lançado naquele local. Mas eu tenho a impressão que as toxinas encontradas numa fonte e em outra são diferentes, ou não? O estudo, até o estudo da empresa contratada, ela indica isso, né, que você tem como monitorar de onde está vindo cada toxina, né, e orienta a gente a fazer isso, trate também esse esgoto, né? Primeiro trate esse esgoto, monitore, para depois você limpar esse ambiente aqui, porque senão você vai trazer uma areia mais limpa, você vai retirar aquele minério com as toxinas, vai trazer uma areia limpa, mas o córrego Camburi continua trazendo poluentes. Isso pode ser identificado, né? Então a gente fica nesse aguardo, né? Vamos limpar primeiro a praia, ou vamos limpar primeiro o córrego de Camburi para depois jogar uma areia limpa ali para ela não ser contaminada. Então a gente tem que fazer esse balanço. Ou a gente vai tirar, limpar tudo e depois continuar o efluente. E não só efluente doméstico, né? Tem empresas, pequenas empresas que estão conectadas em rede fluvial ainda, né? Sim, mas o efluente, Paulo, ele vem da estação de tratamento de Jardim Camburi. Se a gente souber, através de análise de efluente, análise química, o que está saindo daquela estação de tratamento, o que ela está devolvendo ao meio ambiente, nós poderemos mensurar exatamente. Naquele caso lá, Sérgio, o Paulo pode ajudar, não é efluente que vem só da estação de tratamento, não. Tem esgoto in natura que vem da rede de drenagem pluvial, inclusive da Serra, que é conectada à rede de drenagem pluvial de Vitória. Que vai para a praia de Camburi. Mas eu soube que ela estava sendo desviada lá para a parte de trás, que cai direto lá no canal. Cai direto ali. E nós temos também esgoto in natura lançado também do município da Serra, que acessam as lagoas daquele parque industrial um pouco mais em cima, que fazem parte do curso de água do córrego Camburi, que também chegam ali na praia de Camburi. Então, o efluente, o córrego Camburi vai estar misturado ali também com várias... É difícil você também identificar quando é difusa a fonte. Não é uma fonte só.
Ali vai ter oficina Sim. mecânica, vai ter até hospitalar, vai chegar, né, nesses efluentes. Mas então, isso não devia estar saindo na praia de Cambori. Mas está. Eu queria fazer uma última pergunta, que o tempo do Paulo está esgotado. Vocês têm, o senhor falou em clausurar para limpar. Vocês têm delimitado geograficamente a posição desse volume de rejeito, onde ela está localizada? sim, isso foi apresentado no plano de recuperação da Praia de Cambori. Existem mapeamentos disso. Era importante a gente conhecer, vereador. Pedir para que nos mostre onde que está isso, até para a gente tentar imaginar como que seria esse clausuramento. Isso vai até o pier, antes do pier, como é que é isso? Porque já tem um pier ali, né? No final de Cambori. Dentro do processo tem todos esses dados. Tem isso aí, tem né? todos esses Ok. dados. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, presidente, antes da gente encerrar com o Paulo. Eu já encerrei. Que é o seguinte. O senhor fala também nos processos que estão na SEMAN. Como técnico, o senhor assina os pareceres e laudos junto com o restante da equipe, né? Eu sei que na época a equipe técnica teve um pouco de dificuldade, e isso é bastante natural, até porque quando se é servidor público se tem uma dificuldade de alguns apontamentos. O senhor fala que primeiro foram dadas 3 opções para a equipe analisar, e a equipe acaba analisando em cima daquelas opções que foram dadas, né? Sobre a possibilidade de manter o minério como está, sobre a possibilidade de capear aquele minério ali, que é como se fosse jogar uma camada de cimento por cima do minério. Era, né? Até de areia, não era nem sedimento ou de areia, compactado. no caso do processo era de areia, né? Sobre a possibilidade de dragar, e o senhor já falou aqui. Então, no processo, você falou aqui que existem outras tecnologias, né, que não foram dadas como opção quando da análise dos técnicos da SEMAN. É possível o senhor apontar para a comissão, não agora nesse momento, mas posteriormente, por escrito, que tipos de metodologias ou tecnologias nós temos para uma remoção mais segura desse minério na parte submersa? É possível esse apontamento? Por você, eu vou fazer a mesma pergunta para todos os técnicos da SEMAN. Vocês podem depois, inclusive, passar essa informação em conjunto. Mas é possível apontar, olha, existe no mundo essas 2, 3, 10 metodologias ou tecnologias que seriam possíveis fazer a remoção desse minério com segurança em Cambori? Olha, a gente não pode apontar uma empresa específica para fazer isso, a gente tem que ser imparcial também. A gente analisou o que foi solicitado a nós. Podemos indicar métodos que são realizados. Então, ou tecnologias. Tecnologias, né? Então, a gente não vai falar da empresa tal, mas existem métodos que você consegue bloquear um sedimento do outro. Então, isso é possível, né? Eu acredito que sim. Mas a gente respondeu o que estava sendo perguntado no plano de recuperação, né? E isso, até já fizemos uma indicação. Essa não é a metodologia adequada para esse tipo de serviço e sugerimos um enclausuramento, alguma remoção. Até mesmo a gente não achou adequado a destinação do resíduo no mar. Isso a gente já indicou também, teria que ter um aterro industrial em terra. Então, isso é possível, a gente está indicando. Você acha que seria possível a retirada desse minério, tanto da parte imersa quanto da parte submersa, por dentro da Vale do Rio Doce, para que sejam usados não caminhões, mas, de repente, o próprio trem que abastece a empresa? Você acha que seria possível a retirada desse minério por dentro da empresa? A capacidade logística existe, né? Então, eu acho que é possível você retirar o fluxo de veículos de dentro da cidade e colocar para dentro da área industrial, né? De lá que veio. Exatamente.
para concluir, você acha que esse minério de ferro, né, depositado durante 15 anos ali em Camburi, depois de 31 anos sem nenhuma ação efetiva para a remoção do mesmo, esse minério permanece enclausurado onde ele foi depositado, ali no final da Praia de Camburi, ou a equipe já entende que ele já se espalha por uma região maior da Praia de Camburi, quem sabe até mesmo da cidade de Vitória? No meu ponto de vista, e observando em loco, observamos alguns seres jogando aquele minério para a superfície. E se a gente for ver na bibliografia, até mesmo locais que tiveram as águas despoluídas, o sedimento contaminado continua eliminando, continua compartilhando o material tóxico com o outro compartimento, que é a água, de um compartimento solo para a água. Além da bioturbação, né, que são os animais ali jogando, mexendo com aquela massa de sedimento. Então, e a Baía de Camburi, ela está impactada, né? Então a gente fica, é difícil de saber se ali só está sendo impactado com uma baía já toda impactada, entendeu? Então o nível de biodiversidade ela já está mais baixa na Baía de Camburi. Alguns indivíduos já sumiram da Baía de Camburi. Então a gente não tem uma situação controle, que é a situação ideal daquela praia, que está com todas as comunidades biológicas ali certinha, para comparar com esse ambiente da Praia de Camburi. Então é difícil, mas eu acredito que com certeza tem essa compartilhação de materiais, de toxinas, durante esses 30 anos principalmente. E são lembrando que são materiais que são persistentes, né? Eles são tóxicos e persistentes, então eles vão manter ali no ambiente por anos ainda. Só para concluir mesmo, vereador Sergião, esse final de semana nós tivemos 2 matérias, né, nos veículos de comunicação, dizendo que a Vale terá que retirar esse minério de Camburi. Vocês foram consultados sobre esse termo de ajustamento de conduta? Vocês conhecem esse... você especificamente, Paulo, conheceu esse termo de ajustamento de conduta? Inclusive, fala-se aqui na matéria que já foi comprovado que esse minério estabeleceu um equilíbrio na região e que se acha prudente, com base em estudos, não mexer naquela área até ter certeza de que não há risco. Olha, o risco a gente sabe que existe, porque o material é tóxico. Mas o senhor foi consultado, participou desse termo de ajustamento de conduta? A Prefeitura, em conjunto com o IEMA e com o Ministério Público, né, foi consultado sobre isso. Só que a gente tem que ter cuidado com informações que saem em diversas fontes, né? Porque em um dos jornais estava escrito que a empresa não está imune de tirar o minério. Então, não foi essa a indicação. Na sexta-feira saiu que não tiraria. No sábado já mudou, dizendo que tiraria. Não é essa a indicação. A indicação é que seja feita da metodologia adequada. Entendeu? Senão o passivo continua. A gente sofre com isso também, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho bem elaborado, com vários técnicos, multidisciplinar, imparcial, idoneamente, e um jornal pode acabar com esse trabalho, né? Então a gente tem que ter cuidado. Não, vereador Sérgio, desculpa corrigir Vossa Excelência. Tanto na sexta-feira quanto no sábado, o prefeito afirma no jornal o seguinte: o documento estabelece critérios de recuperação da área, o TAC. Segundo o prefeito, a parte submersa do minério não será retirada por enquanto. A empresa queria fazer a dragagem do minério que poderia comprometer o restante da praia, explicou. Isso quer dizer o quê? A palavra por enquanto já ameniza um pouco a sentença, né? Porque você coloca um tempo, né? Então a gente quer que seja retirada, mas não agora com essa metodologia aplicada. Então isso tem que ser bem explicado para não criar polêmicas aí, né? Então a gente tem que ter um prazo para isso, apresentar uma metodologia adequada para a retirada daquele minério. Enquanto isso, você pode
está compensando pelo dano que está ali ainda, e retirar a parte emersa, que você já faz uma recuperação de toda aquela área do final de Camburi, inclusive dando mais utilidade àquela área, que está meio abandonada, assim, né? Ok. A metodologia adotada por a CPI, na fase de colher os depoimentos de vocês, é importante por quê? Porque vocês que falarão após o Paulo poderão complementar alguma informação que ele não tenha dado por completo, ou que vocês julguem que possam ajudar na melhor compreensão do problema, ou até discordar de alguma coisa que ele tenha falado. Então, a participação de vocês que vem depois seria nessa direção, até para a gente ganhar maior eficiência nos depoimentos, ok? Então, a última pergunta, Paulo, dentro do estudo, eu queria saber se foi feito um estudo para a opção de colocar uma camada de areia em cima do que está lá hoje, ao invés de retirar, colocar uma camada. For feito estudo nessa direção, e se for feito, qual seria mais ou menos a quantidade ou a altura dessa camada de areia que teria que ser colocada por cima do que está lá para resolver o problema? Então, aí a gente cai na apresentação da metodologia deles, também, foi feito algum estudo nessa direção? Sim, foi apresentado esse estudo, mas aí é contraditório você apresentar um estudo de colocar uma areia nova com o efluente ainda sendo carreado. E a gente observou em loco que existem a bioturbação e a questão do compartilhamento das toxinas entre as duas camadas, por exemplo. Então, ali teria lençol freático também, que poderia estar suspendendo essas toxinas até para a camada mais superficial que antes limpa, entendeu? Então, você vai estar jogando um material limpo que vai poder receber aquela toxina também até da região mais submersa. Sim, né? Mais mas o efluente que continua chegando lá hoje, ele é oriundo somente de esgotos ou também da mineradora? Então, isso o monitoramento que vai dizer, a gente não tem a resposta disso ainda. Uma das coisas do TAC, né, um dos procedimentos do TAC aí, é justamente ter um monitoramento agora da parte submersa, dos efluentes que estão chegando ali, para tentar identificar realmente se vem da estação de tratamento, se vem das lagoas que recebem o esgoto da Serra, do município da Serra, e se existem ainda ativos ambientais ali, né? Que há meses atrás houve um ativo ambiental que foi o despejo ali de um poluente também. Ok. Antes de passar para o próximo convocado, eu solicito ao vereador Anderson Marinho se ele se encontra contemplado com as respostas ou gostaria de fazer alguma pergunta. Eu quero... O Paulo tem passado uma sinceridade bastante sólida, acho que nessa CPI, acho que é importante que os outros acompanhem da mesma forma. E eu só não me senti contemplado na resposta a respeito do TAC. Só não me senti contemplado nessa resposta. Se puder deixar claro se foram consultados, existe esse TAC ou não existe esse TAC, ou se nós estamos vivendo mais uma balela de oportunidade de veiculação do Executivo por causa da CPI. E se for e se realmente existe esse TAC, a gente vai até propor outras CPIs até nessa casa, porque só assim que funciona o Executivo, né? Por exemplo, vários fornecedores ainda que não recebem, falar da CPI dos empenhos, dos restos a pagar, porque aí sim funciona, a máquina funciona. Paulo, só a questão do TAC, se existe ou não existe esse TAC. Sim, existe esse TAC. Então, o Ministério Público, o IEMA, com a anuência da Prefeitura de Vitória, né, que é o ente local ali, indicaram que poderia ser feito a remoção da parte emersa, o monitoramento da parte que existe a água, né, da parte submersa, dos efluentes que chegam ali, e algumas compensações enquanto
o passivo ambiental continuar. Sim, mas esse TAC já está assinado ou está em fase de formulação? Eu não sei te falar. É importante, vereador, que a gente saiba disso e até requisite os termos desse TAC para que essa comissão possa avaliá-lo. Eu acho que o Lincoln, ele é o coordenador, Sim. Talvez ele possa estar trazendo. Eu estou sendo sincero aqui, eu não sei te falar se ele já está assinado ou não, mas o Lincoln talvez possa trazer essa informação. Ok, Paulo. Se não me falha a memória, a empresa fala que parece que não foi consultada, não tem... Parece que não está acompanhando esse TAC, parece que não... As autoridades das empresas não foram consultadas, desconhece esse material que está sendo organizado. É o que está veiculado no jornal. Os envolvidos no TAC, após consideração, eles têm que assinar e se comprometer com aquilo ali. Então, se eles não conhecem, é sinal que, possivelmente, isso esteja em fase de formulação. Inicialmente, essas discussões tiveram participações das empresas de consultoria, do Ministério Público, foram várias reuniões tentando chegar nesse termo de ajuste aí no final. Ok, Paulo. Vereador Marcos, ok? Podemos passar para o próximo? Paulo, nós agradecemos muito sua participação, tá? E, se possível, pedimos que você continue aí, até para, no final, a gente poder fazer não que um debate, mas um confronto de todas as informações, que possamos tirar as dúvidas finais, ok? Certo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando e mostrando as informações corretas, né? Esclarecendo algumas dúvidas. Muito obrigado, Paulo. O próximo convocado é o Felipe Cortelete Pedruzzi, servidor público municipal lotado na Secretaria de Meio Ambiente. Então, conforme solicitação do vereador Marcos, gostaria que você iniciasse se identificando, né? E que nos pudesse trazer as informações complementares às que já foram aqui colocadas. Ou, como diz, questionar informações dadas, ok? Mas cabe, por questões formais, lembrá-lo que o senhor está depondo numa CPI e que deve falar exclusivamente a verdade. O senhor se compromete com isso? Sim. Sim? O microfone está funcionando? Oi? Sim? Sim. Ok, obrigado. Pode começar. Eu sou biólogo da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, trabalho sob a coordenação do Lincoln, na coordenação de... Puxa o microfone para mais perto de você. Agora, tá bom? Isso, ótimo. Eu sou biólogo da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, sob a coordenação do Lincoln, na coordenação de monitoramento de ecossistemas. Meu envolvimento com esse trabalho se deu a partir do ano passado, na verdade, não tem tanto tempo que eu estou inserido dentro da Secretaria. E eu já peguei, então, o andamento da análise dos estudos complementares dos estudos apresentados. Eu não tive um envolvimento completo com todo o processo desde o início. Então, eu vou poder prestar assim, esclarecimentos melhores justamente sobre essa questão dos estudos complementares. Como o Paulo já falou, foi um trabalho realizado em conjunto, né, um grupo técnico. Aqui nós temos apenas 4 representantes envolvidos, 3 dos técnicos diretamente envolvidos na análise, visto que o Lincoln estava mais na coordenação, mas o grupo técnico era composto por cerca de 10 técnicos, de outras áreas, inclusive, onde foi analisado com base nos estudos apresentados no tempo que tinha sido nos dado para responder ao Ministério Público em parceria com o IEMA, o órgão estadual, esclarecimentos sobre a análise, no caso, desses estudos apresentados. Não sei exatamente se tem uma pergunta mais específica. Sim. E quais foram os pontos importantes desse esclarecimento? O que a SEMAN, com vocês como técnicos, a equipe de 10 técnicos, o que ela chegou, qual a conclusão que ela chegou? Então, foram apresentadas as alternativas, né, de metodologia, que eles tinham em visão a questão de ou permanecer como se encontra no momento, ou capear aquele material, ou fazer a dragagem, e o IEMA solicitou justamente o
posicionamento da equipe técnica da SEMAN quanto seria o melhor estudo. E, em resumo, foi observado que o capeamento não atendia ao necessário, visto que a partir do momento que alguma empresa gera um passivo ambiental, ela tem por obrigação solucionar esse passivo. Então, o que nós observamos é que manter como está, de forma definitiva, não atende. O capeamento seria talvez uma solução temporária, mas o passivo ainda existiria no local. E de forma geral, a retirada, de alguma forma, não necessariamente da metodologia apresentada, seria o que atenderia de forma a essa questão da deve-se solucionar o problema. A questão observada foi que, com as metodologias apresentadas, foi até o que eu acho que mencionado de forma meio equivocada. Acordou-se o quê? Seria realizada a retirada imediata que eu digo nos próximos momentos, do passivo na questão emersa, que seria na areia da praia, naquela região ali, onde não causaria problemas maiores esse tipo de atividade. A questão submersa, justamente por conta desses inúmeros fatores que foram apontados não só pela equipe técnica da SEMAN, mas pela equipe técnica do IEMA, nas reuniões que nós tivemos para avaliação desse parecer, tem que ser feita alguma coisa em relação a esse passivo, mas que, com a metodologia apresentada e com base em segurança de algumas informações, a questão de detalhamentos maiores sobre os compostos apresentados ou o que chega de efluente naquela região, maiores estudos seriam necessários. Só para entendimento de quem nos ouve e que não domina tanto o assunto, nós temos 3 situações: emersa, imersa e submersa, não é isso? A imersa e a submersa é a mesma seria coisa? Coisa. Ok. Seria acima da água e abaixo da água, basicamente, assim, simplificando. Nós temos a parte emersa, que seria emersa na areia fora da água. Emersa. E a imersa seria o que se encontra... Está dentro da água. Mas dentro da água tem uma parte que fica flutuando na água e tem uma parte que fica na areia embaixo. Tem alguma diferenciação disso? A questão do passivo em si analisado é a questão que se encontra já no sedimento. Depositado, já sedimentado. Ok. Exato. Vereadores. Eu acho que o Felipe já colocou muito bem aqui a posição da equipe da SEMAN. Eu pergunto ao Felipe o seguinte: internamente na secretaria, a equipe fez algum tipo de cálculo ou de cálculo relacionado à compensação, à reparação por esse passivo ambiental? Há esse levantamento feito pela SEMAN? E se há, nesse momento, algum tipo de contrapartida feita também pela equipe técnica da SEMAN? Então, sim, obviamente que quando tem uma degradação ambiental como aquela, há que se ter algum tipo de compensação e reparação, seja ela pecuniária, base em valores, seja através de outros tipos de serviço, contrapartidas, como a instalação de algum tipo de equipamento. A equipe participou da apresentação. Existe um número que a gente possa ter como base, como sendo algum tipo de compensação ou reparação pela empresa por esse dano causado? Foi solicitado para que fizéssemos avaliações de possíveis formas de compensação,
deixando claro que compensar, essa questão da compensação não é substituir e solucionar o problema, isso é independente. A empresa tem que solucionar o problema do passivo ambiental. A questão da compensação é que, citando um exemplo, por exemplo, durante os processos de solução, querendo ou não, pode gerar algum impacto de restrições ao uso daquela região da praia durante um determinado tempo. São questões que você está privando a sociedade de um direito dela, então você realiza uma compensação, por exemplo. Dentre as opções analisadas, foi apresentado ao gabinete sugestões como a implementação, elaboração e implementação de estudos, implementação de parques voltados naquela área, melhoria da preservação da Restinga de Camburi, entre outros aspectos que foram decididos até com outras coordenações ou secretarias, que aí eu já não participei tanto, acho que o Lincoln vai saber te informar melhor. Ok. É porque, assim, o que a gente também quer avançar no final desse processo é o seguinte, assim, em função do dano causado com o lançamento de esgoto, de minério naquela região, né, e o prejuízo ao meio ambiente, e o prejuízo também ao cidadão que está já há pelo menos 30 anos privado de usar aquele espaço, porque as pessoas não frequentam aquele espaço em função da quantidade de minério. Que valor seria esse de reparação, de compensação por parte da empresa ao município? Então, o que a gente precisa de chegar no final dessa CPI também é o seguinte, dizer o seguinte, olha, a empresa vai precisar de repassar aos cofres do município uma quantia de tantos milhões de reais como reparação por esse dano ambiental causado e como consequência tudo isso que você acaba de dizer, como o fechamento da praia durante um determinado período de tempo, enfim, para que a partir daí a gente possa dizer o seguinte, olha, então, dentro desse universo de valor, desse número que nós chegamos como sendo o número de compensação e reparação, a gente pode aproveitar essa relação do privado para dizer o seguinte, nós queremos que vocês já contratem nesse universo de valor o projeto de área de lazer para essa comunidade, para a instalação desse parque aqui no final de Camburi, para recuperação da Restinga em toda a orla de Camburi, Curva da Jurema, por exemplo. Então, para a gente chegar a um universo de valor, porque nós não estamos aqui apurando de quem é a responsabilidade por esse passivo ambiental. O que nós queremos com essa comissão parlamentar é que se chegue ao fim essa discussão, que o minério possa ser removido ou não removido, dependendo daquilo que vocês e todos os técnicos falarem aqui, né, e que os valores sejam apontados para que essa compensação, para que essa reparação não demore mais 31 anos para chegar à cidade de Vitória. Independente se no final desse processo o que vai chegar à conclusão. Ok? Pelo que está sendo apontado no início dessas oitivas aqui, o apontamento feito pela equipe técnica da semana até o presente momento é pela remoção do minério. O que se discute aqui é a tecnologia ser empregada para remoção. Até agora foi isso que nós ouvimos. Né? Retira-se o minério da parte imersa e da parte submersa. Não lança o minério com suas toxinas num aterro dentro do mar, lança-se num aterro industrial para que você não contamine o mar em outro ponto. Né? Mas, feito tudo isso, quanto é esse valor a ser empregado na cidade de Vitória por esse passivo ambiental ali colocado? Isso para a gente é muito importante. Se vocês ainda não fizeram, e se na prefeitura não há técnicos com capacidade de fazer esses cálculos, que, assim como o pedido que eu fiz ao Paulo, de nos apresentar tecnologias ou metodologias disponíveis no mercado, nos apresentar também técnicos no mercado nacional ou internacional, para que nós possamos buscá-los, para que a gente chegue a um número que seja compatível com essa degradação ambiental ali colocada. Isso para a gente é muito importante. Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta.
de todos os levantamentos feitos pela equipe em todos os processos, há, em algum deles, algum número apontando, já foi perguntado a vocês, e vocês já colocaram isso em algum dos processos, apontando um número de compensação ou de reparação? Que eu tenha conhecimento, não há nenhum valor definido ainda. Satisfeito, Sérgio. Vereador vice-presidente Anderson Marinho, alguma pergunta? Não me deu satisfeito. Ok. Dessa forma, nós agradecemos a participação do funcionário Felipe e técnico, biólogo, e vamos dar início à terceira oitiva com a senhora Patrícia Franco de Lima, que também é servidora pública municipal, lotada da Secretaria de Meio Ambiente. Senhora Patrícia, obrigado pela presença. Cabe-me, mais uma vez, informar que trata-se de uma CPI, portanto, as declarações gravadas e filmadas devem ser verídicas. A senhora se compromete em manter a veracidade de todos os fatos conhecidos pela senhora nessa CPI? Por favor, aperta o botãozinho. Sim. Tá, muito obrigado. Então, senhora, por favor, primeiro fazer a identificação inicial e depois que a senhora tiver de elementos que complementem as declarações iniciais, a gente agradece. Tá. Meu nome é Patrícia, sou bióloga, né, na Coordenação de Pesquisa e Monitoramento de Ecossistemas, a CEMAN. Eu participei com um grupo, com a equipe, como já foi falado, né, em torno de 10 pessoas, técnicos de várias áreas. E eu concordo com o Paulo e com o Felipe também, que eles falaram, né, com relação à necessidade de retirar o sedimento, tanto na parte emersa como submersa, só que no caso da submersa, a necessidade de tecnologias adequadas para não impactar mais a Baía do Espírito Santo. Nesse grupo, qual que é o papel específico que a senhora desempenha, ou ele não é específico, ele é generalizado? A senhora tem uma função específica nesse grupo de trabalho? Na verdade, assim, generalizado, né? A gente fez várias reuniões, né, no período de análise. Claro que existia assim, alguns focos, né? Aquilo que a gente tinha que dar um embasamento maior, a gente focava e distribuía as demandas para cada especialidade, né? Tanto que tinha engenheiro civil, né, engenheiro ambiental, os biólogos, são vários biólogos e o oceanógrafo. Então, assim, na verdade, eu fiz um pouco, dependendo da minha área, relacionado com a minha área. Ok. Teve algumas perguntas que não foram claramente respondidas, e se vocês tiverem essa resposta, é importante. Por exemplo, a área onde se encontra esse problema, se é possível, como o vereador Max perguntou, que eu concordo com ele que seria uma excelente solução você retirar esse material e levá-lo para a área industrial e transportá-lo nos trens já existentes ali, para você tirar o impacto, porque normalmente quem não quer fazer começa a apresentar obstáculos, né? E quando você fala em jogar 3.000 caminhões no trânsito de Vitória, a população já se arrepia toda, né? Então, nós estamos aqui também para buscar alternativas e soluções para, de fato, tentarmos resolver o problema. Então, eu gostaria, essas questões que não ficaram totalmente claras, se vocês puderem opinar e tiverem a resposta, que o façam. Caso contrário, nós prosseguiremos. Posso? Com relação ao deslocamento desse material, aqui não está presente, mas assim, tem um engenheiro, né, Craveiro, que seria interessante até... Quem é? Craveiro, ele está lotado agora na SEDEC, né, porque ele ajudou muito a equipe com relação a falar das tecnologias, também o Paulo, né, mas com relação às tecnologias, a possibilidade de tecnologias para enclausuramento, né, desse material, para diminuir a dispersão
desses contaminantes na parte submersa. E com relação ao deslocamento desse material para diminuir o impacto, né, com caminhões, essa possibilidade de passar por dentro, né, da empresa seria interessante. Talvez, né, ele seria uma pessoa interessante para se conversar. Ok, obrigado. O vereador relator, o vereador Marcos da Mata, tem umas perguntas a fazer. Eu queria perguntar o seguinte. Numa das reuniões que eu participei, lá no IEMA, sobre o tema, falou-se acho que depois até o Lincoln pode complementar isso, o Lincoln esteve com a gente lá naquela reunião. Falou-se já da formação, aonde está depositado esse minério, de elementos biológicos, marinhos, sejam plantas, animais, o que já demonstrava a recuperação daquele ambiente. E esse seria, inclusive, um dos motivos alegados para não remoção desse minério, que é uma das justificativas apontadas para não remoção desse minério na parte submersa. Eu queria saber se a Prefeitura tem essas informações, tem esses elementos, tem algum estudo relacionado a esse tema. E queria complementar a pergunta dizendo o seguinte, mesmo que haja algum ambiente se formando nesse local, não seria melhor para aquele ambiente marinho, ou para que essa formação marinha ali se desse com mais velocidade, com mais saúde aquele ambiente marinho, que esse minério fosse removido, mesmo que nesse estágio, depois de 31 anos, nós tivéssemos uma nova degradação ambiental em função dessa remoção? Entende a pergunta? Sim. Lá, somente bem no final, tem manguezal, uma faixa, né, pequena, mas existe, e rochas, a gente chama de lateritas, né, e que existem organismos vivos que conseguiram sobreviver, mas a gente não sabe a que nível e quanto tempo eles conseguem sobreviver ali, se eles estão conseguindo realizar a reprodução adequada. A gente não tem esse reconhecimento com relação a esse local. Então, ainda acho que a remoção, né, é o mais adequado, porque vai ocorrer um impacto na remoção, com enclausuramento, vai perder algumas espécies, mas se você retira esse material, você vai permitir que o ambiente fique mais limpo, mais adequado para outras espécies consigam se desenvolver com qualidade naquela área. Ok, vereador. Vereador Anderson Marinho. Satisfeito. Dessa forma, agradecemos a senhora Patrícia Franco de Lima e passaremos para o vereador relator questiona se a senhora teria alguma complementação em relação às falas anteriores ou se tem alguma outra observação que está passando despercebido por nós? Não. Ok, então muito obrigado, Patrícia. Vamos para o último convocado da manhã, que é o senhor Lincoln Marcelo Piovesan, que também é servidor público municipal, dotado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bom dia, senhor Lincoln. Bom dia. Como de praxe, é necessário que o informe que estamos numa CPI e o depoimento do senhor deve conter somente a verdade. O senhor se compromete com isso? Sim. Muito obrigado. Pode prosseguir. Eu sou servidor estável, né, efetivo do município, sou geógrafo e estou na coordenação de pesquisa e monitoramento de ecossistemas, né, da SEMAN. Eu queria iniciar, Lincoln, perguntando se nos últimos 30 dias você ou alguém da sua equipe participou de alguma reunião na Prefeitura para discutir os termos desse TAC.
Algum tempo atrás, me foi solicitado fazer uma avaliação com a equipe técnica para apresentar possíveis compensações ambientais em função do passivo que ainda existe, né? E como o senhor vereador mencionou, pelo fato do passivo estar presente, a comunidade deixou de utilizar aquele espaço, né? Em função disso, nós, com alguns técnicos, nós elaboramos uma proposta sem avaliar em níveis de valores pecuniários, né? Isso nós não chegamos a discutir, uma proposta de compensações ambientais para aquela região da Praia de Camburi e possíveis outras compensações que poderiam surgir. Isso foi feito. Tem quanto tempo isso que foi pedido? Tem mais de uns 50 dias, mais ou menos, foi feito isso. Mais de 50 dias, né? Mas nos últimos 30 dias, o senhor não foi convidado a discutir os termos internamente, não. Eu fui solicitado pelo subsecretário para acrescentar, se tinha mais alguma coisa a ser acrescentada no que nós tínhamos passado para ele, e eu falei que alguns elementos não cabia a nossa equipe técnica, né? Como, por exemplo, a avaliação da qualidade do ar atmosférico, que não é a minha coordenação que faz isso. O senhor gostaria de complementar algum depoimento dos 3 que te antecederam e que possa não ter ficado muito claro, ou que o senhor discorde, ou que possa acrescentar algo para essa comissão? Eu queria só mencionar um pouco sobre as compensações ambientais, o fato das possíveis tecnologias de remoção do passivo. Como eu coordenei a equipe, então eu acompanhei todos os momentos dessas avaliações e as discussões que ocorreram junto com o IEMA, né? Pois, como o Paulo mencionou, o licenciamento é feito pelo IEMA e o município de Vitória, ele participou nas discussões, pois ele deveria dar uma anuência, né, para o que estava sendo solicitado. O histórico, o Paulo falou, esse é o histórico realmente, durante um período muito longo, o material foi depositado naquele trecho da Praia de Camburi, e ao longo do tempo foi contaminando e impactando aquela região, né? Não permitindo que a sociedade, a comunidade utilizasse e impactando toda a vida que ocorre naquela área. Em relação às compensações ambientais, como a comunidade deixou de utilizar e o passivo continua, nós fizemos uma série de propostas, independente de valores, nós não entramos nesse mérito. Entre as propostas foi a implantação de um parque urbano, parque denominado hoje Zé da Bola, né? Fazer os projetos e execução, implantação de uma unidade marinha, né? Recuperação, cercamento e recuperação de toda a restinga já delimitada pela SEMAN. Nós fizemos essa delimitação e nós também observamos a necessidade desse parque marinho a parte continental do município, a instalação das infraestruturas necessárias para que eu acessar, né? Não adianta uma unidade em que a comunidade não vai ter acesso. E depois foi discutido, né? Eu soube e me apresentaram outras compensações que foram inseridas, né, nesse TAC. Seria inserido nesse TAC que está sendo elaborado, né, junto à Prefeitura de Vitória, IEMA e Ministério Público, que seria compra de equipamentos para fazer a limpeza mecanizada, né, das vias de Vitória. Eu soube que isso também foi inserido. Monitoramento atmosférico, equipamentos que façam monitoramento e painéis indicando a qualidade do ar e a vulnerabilidade do município de Vitória. Isso não foi a minha coordenação que inseriu, foi a SEMAN e outros técnicos inseridos, né? Não no momento, na equipe que eu estava coordenando, foi a posteriori. Lincoln, o senhor coloca bem quando fala que quem licencia a empresa é o IEMA.
nos processos de licenciamento feitos para a empresa, inclusive para a instalação da última usina, da 8ª usina, existem uma série de condicionantes. Entre eles, se eu não estou enganado, essa recuperação e o cercamento da Restinga também em Camburi, se eu não estou enganado. Mas eu lembro muito claramente da doação por parte da empresa de um equipamento com praticamente todos os parâmetros de medição da qualidade do ar na cidade. Você tem informação se essas condicionantes feitas para esse licenciamento já foram cumpridas? Essa informação eu não tenho. Eu tenho informação em relação à Restinga. A Restinga nós elaboramos há pouco tempo um projeto de recuperação e cercamento, é bem recente. Recente. Em relação a esses equipamentos, eu não tenho informação. Pedir ao presidente fazer um requerimento logo aqui verbal, para que o senhor solicite junto ao IEMA uma cópia dos processos de licenciamento feitos à empresa Vale do Rio Doce, pelo menos dos últimos 3 licenciamentos feitos, para que a gente possa checar que condicionantes foram colocados nesses processos de licenciamento, se essas condicionantes já foram cumpridas na sua integralidade, para que a gente não corra o risco de pedir nesse processo específico do passivo ambiental que se façam coisas já previstas em outros processos de licenciamento, que já foram acordados como condicionantes pela empresa, ainda não cumpridos, para que a empresa não possa, em processos diferentes, oferecer a mesma compensação. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que já encaminhe ao IEMA esse requerimento solicitando essas informações. Ok, então peço à assessoria que nos ouve, né, a registrar quais foram as últimas condicionantes exigidas e se elas já foram cumpridas. Perfeito? Perfeito. Eu queria, presidente, perguntar ao Lincoln se essa remoção da parte imersa, se ela já pode ser executada, se há algum embaraço, algum obstáculo para que essa remoção seja executada. Sim, não pode ser executado porque nós não temos conhecimento do nível de impacto que pode ser causado em função de não termos conhecimento da tecnologia. Me refiro à parte imersa, a parte fora da água. A parte imersa, sim. Imersa já pode ser removida. Já pode. Eu queria esclarecer que, como foi mencionado o Craveiro, eu conversei muito com ele sobre as tecnologias, tanto para a parte que está submersa, como a parte emersa e o transporte. As alternativas, principalmente para evitar impactos sobre a comunidade com os caminhões. Quem é o Craveiro? É o engenheiro civil. É o de outra secretaria. Da prefeitura, esse que a Patrícia se referiu, né? Que está na SEDEC hoje. Isso, exato. Como o Paulo e o Felipe mencionaram e a Patrícia, há meios de confinamento, né? E para vários fins. Até você hoje retirar um material histórico, um barco afundado em determinada profundidade, você pode isolar completamente a água e formar um dique seco. Isso existe. Eu não sei se pode ser aplicado nesse caso, mas são possibilidades. Em relação ao transporte de sedimento, evitando caminhões, você pode usar correias transportadoras. Nós discutimos isso. Há possibilidades, mas essas possibilidades, essas metodologias devem ser apresentadas, né, no pacote de possíveis meios de efetivar esse transporte. A preocupação nossa é muito grande. Quanto menos você impactar a cidade com transporte, quanto menos você suprimir vegetação e alterar o equilíbrio já meio tênue da área, melhor. Existe por parte da empresa, foi apresentado à empresa, na verdade, por parte de algum órgão, seja a Prefeitura de Vitória ou o IEMA, nesse caso em especial o IEMA, né, que é quem licenciou, quem tem a prerrogativa
de fiscalizar, da apresentação de uma metodologia adequada para a remoção desse minério na parte submersa. Alguém apresentou à empresa, depois que os técnicos da SEMAN e, se eu não me engano, do próprio IEMA não recomendaram a remoção desse minério da parte submersa nessa metodologia de dragagem apresentada. Alguém pediu à empresa para apresentação e deu algum prazo para que ela entregasse novas propostas com novas metodologias e tecnologias para a remoção desse minério? Eu não sei te informar, senhor vereador, se isso foi oficialmente solicitado. No nosso parecer, nós afirmamos que há necessidade. Que seja feito um monitoramento enquanto não se faz a remoção da parte que está submersa e que apresente uma metodologia mais viável. Não sei informar se isso foi oficialmente repassado para a empresa. Posso fazer a pergunta? Senhor Lincoln, foi dito aqui por praticamente todos que a companhia Vale, na ocasião Vale do Rio Doce, durante as décadas de 60 e 80, depositou, até pela fragilidade da legislação à época, depositou um material, grande quantidade de material, de minério, que encontra-se depositado no fundo do mar e nas areias, lá da parte final da Praia de Camburi. O senhor saberia informar com segurança se essa empresa, que hoje se chama Vale, e que tem ali ao lado uma outra, siderúrgica, contribui ainda hoje para a deposição de material naquela região? Com segurança eu não tenho essa informação. O que nós observamos nas vistorias que foram realizadas, que naquele momento não tinha essa contribuição. Naquele momento não, e não tinha nenhum emissário, nada lançando. Não tinha. Nada? Não. Certo. Quais são os emissários existentes hoje em Camburi que poluem a água, a Praia de Camburi? Quais são os existentes? Depende de qual tipo de poluente. Não, de qualquer natureza. Hoje, o principal, na Praia de Camburi, nós temos dois principais. O Canal da Passagem recebe uma carga de esgoto. Lá no início da praia. E o Canal de Camburi, que recebe uma carga... Que é no final da praia. Tá. No extremo norte da Praia de Camburi. Então, existe um canal natural. Que já levam contaminação ali. Sim, é o Rio Camburi. Rio Camburi. É o Rio Camburi. E a estação de tratamento de esgoto, a ET, localizada em Jardim Camburi, ela joga alguma coisa na Praia de Camburi? Não. Nada? Ela joga para trás? Para trás, no Canal da Passagem. Então, da CESAM ali não tem nenhuma contribuição da estação de tratamento? Da estação, não. Que eu tenha conhecimento, não, porque é outra linha de drenagem. Se vocês têm conhecimento, não? Tá. Então, a contribuição que vem é do Rio Camburi? É do Rio Camburi. Ok. Isso é importante, vereador, a gente separar exatamente de onde vem. Eu aproveito a ocasião para registrar a presença importante do vereador Zezito Maio, sempre presente nessas questões importantes da casa. Vereador. Você também acompanha o posicionamento de toda a equipe com relação à necessidade de remoção desse minério, tanto da parte imersa quanto da parte submersa? Sim, acompanho. Me parece que a empresa apresentou um plano de recuperação da Praia de Camburi. Eu queria saber se esse plano faz parte desse TAC e se esse plano de recuperação, como está elencado aqui no jornal, por exemplo, já dizendo que vai retirar o minério da parte imersa, que vai retirar usando 3.000 caminhões. Eu queria perguntar o seguinte: existe na Prefeitura algum processo de licenciamento ambiental para a remoção dessa areia com essa metodologia, através de caminhões? Se a Secretaria não deveria ser ouvida e licenciar essa remoção desse minério? Há processo de licenciamento? A equipe técnica já falou nesse tipo de processo? Se ela concorda com essa proposta de remoção desse minério através dos caminhões, por exemplo? Ou é apenas uma intenção da empresa? Até o momento que eu saiba, não tem nenhum processo lá na Secretaria, até o momento.
a minha coordenação não chegou nada a esse respeito, né? Pelos trâmites tem que chegar até a minha coordenação, porque nós fizemos a avaliação, né? E, obviamente, que para a remoção dessa areia com esse minério, há necessidade de um licenciamento ambiental. Uma coisa que nós... Com certeza, há necessidade, sim. Uma coisa que nós discutimos, que caminhões, da forma como foi proposto, é extremamente impactante para a cidade. Como o presidente falou, são 3.000 caminhões durante mais de um ano circulando pela cidade. O impacto no viário vai ser muito severo. Vereador, eu acredito que seja apenas uma declaração preliminar de uma intenção, até porque uma decisão impactante dessa, ela tem que ser, além de autorizada pelo órgão fiscalizador municipal, ela tem que ser amplamente debatida com a sociedade, assim como estamos tentando fazer, levar a público essa preocupação que é nossa e que é da cidade. Senhor presidente, eu acredito que não seja só do município. Como vai envolver o município vizinho, o IEMA também vai ter que se manifestar. Muito bem colocado. Eu acredito, presidente, que isso daqui nada mais é do que um factoide político. Nada mais é do que um factoide político. Não é nenhuma intenção, é um factoide político, como uma forma de reação ao trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, tentando, mais uma vez, de forma muito midiática, muito marqueteira, né, antecipar os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, e me parece que, mais uma vez, assim como foi no processo do Integra Vitória, fazer as coisas no atropelo, lançar as informações para a cidade, sem nenhum parecer, laudo, sem ouvir a equipe técnica da própria administração, mais uma vez, dar tiro no próprio pé, tropeçar nas próprias pernas, porque, enfim... Até porque, vereador, o que se apresenta aí vem se contrapor ao que nós estamos tecnicamente avaliando aqui com as posições de quem se manifestou até agora. Se me permite, até o momento eu não sei se há algum processo na secretaria. A minha coordenação ainda não chegou. Sim. Eu não sei se há um processo nós estamos falando em cima de suposições, até porque nós também aqui estamos supondo que uma atitude, uma definição de um processo tão importante, tão impactante como esse, não poderia ser feito nunca no afogadilho, sem uma ampla discussão com a sociedade, diga-se civil e técnica, certo? Acadêmica, como que acabou de colocar o vereador relator Marcos da Mata. Apenas isso. Vereador Anderson Marinho. Pois não, fique à vontade. Não seria nenhuma pergunta ao Lincoln, mas seria me submeter à presidência da CPI de solicitarmos uma minuta do termo de ajuste de conduta, se existe de fato no município de Vitória, que oficialmente o senhor presidente possa formalizar esse pedido, essa minuta do termo de ajuste de conduta do município de Vitória entre os órgãos competentes. Perfeitamente, vereador. Então, acho que nós teremos a oportunidade, presidente, de fazê-lo, inclusive, não só formalmente, mas fisicamente. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos uma reunião com o doutor Marcelo Lemos no Ministério Público, a nossa comissão parlamentar. Então, acho que nesse momento a gente pode fazer essa solicitação. Ótimo, bem lembrado. Eu queria ainda aproveitar o Lincoln. Antes de aproveitar o Lincoln, assim... Só lembro, vereador, que nós temos um compromisso de até meio-dia, temos 10 minutos ainda, deveríamos finalizar com o Lincoln e tentar fazer uma integração dos depoimentos aqui para melhor... Presidente, pela ordem. Depois eu queria fazer
uma pela ótica você em 30 segundos só, quando for possível, se for possível. Ok. Assim que a gente terminar o depoimento, vereador, a gente... Tá? Ok. Sim, mas terminar o último depoimento, a gente abre para o senhor, como vereador, fazer a sua exposição. Então, agora, faltam 2 minutos para terminar. Além da Aplísia, empresa contratada, você tem conhecimento de alguma outra empresa contratada pela empresa ou por organizações ou por outras instituições, como é o caso do IEMA, para fazer algum tipo de estudo, análise, parecer, laudo? Sim. Qual empresa? Ecoservation. Ok. Você tem alguma dimensão de cálculo de compensação e reparação por conta desse passivo ambiental? Em termos de valores, não. Em termos de valores? Não. Não? Há algum tipo de monitoramento da área desse passivo ambiental sendo feito hoje? Que tipo de monitoramento e por quem é feito esse monitoramento? A Vale, ela, em função dos licenciamentos, né, do seu parque industrial, ela tem por obrigação fazer o monitoramento. Fazer o monitoramento? Sim. Faz o monitoramento em função desse passivo ambiental, dos licenciamentos ambientais das usinas, ou especificamente com relação a esse passivo ambiental? No nosso parecer, nós solicitamos que fosse executado esse monitoramento. Não vai cair a conta para o município. A empresa tem que contratar e fazer, e nós vamos fazer a fiscalização disso. Então, ela hoje tem contratado alguma empresa que faz o monitoramento, por exemplo, da balneabilidade ou da água naquela região ou não? A balneabilidade é feita pelo município. Nós usamos um parâmetro. Isso já vem há muitos anos, conforme uma resolução CONAMA. Isso em questão da balneabilidade da água. Hoje, então, não é feito nenhum tipo de avaliação dessa água, ou de acompanhamento dessa água naquela região onde se encontra esse passivo ambiental? Por parte da empresa, ou por parte da empresa Vale, ou por parte de alguma empresa contratada pela Vale? Balneabilidade, sim, o município faz. Toda a Praia de Camburi. Sim, mas o controle, o que o vereador está perguntando, é o controle desse passivo ambiental na água, se é feito pela empresa, se ela tem alguma obrigação de fazer isso. A empresa, ela tem a obrigação de fazer os seus monitoramentos em toda a Praia de Camburi, toda a Baía do Espírito Santo. Isso é feito. Eu não sei o tempo, porque não é... Monitoramento da água, é isso? Monitoramento da água. Monitoramento atmosférico. Na água é feito. Essa empresa... A Plísia, por exemplo, ela já fazia isso há muitos anos. Há alguns anos já fazia esse tipo de monitoramento. E nós recebemos dados de monitoramento da região lá de Praia de Camburi, o município recebe, conforme foi definido, né? Senhor presidente, gostaria de solicitar que seja encaminhado à Prefeitura, e provavelmente a Prefeitura deve receber esses relatórios, né? Os relatórios de acompanhamento e análise dessa água feitos pela Vale através dessa empresa contratada. Eu não sei o detalhamento do tipo de análise que é feito, porque é acompanhado por outro setor do município, né, dentro da Secretaria Municipal. Eu não sei a que nível chega, né? Então, solicito a assessoria que faça o pedido formal à SEMAN sobre esses relatórios, possíveis relatórios, supostos relatórios que a Vale tem que fazer e apresentar à Prefeitura. Só para concluir, senhor presidente, eu queria saber se a equipe técnica da Prefeitura chegou a tomar conhecimento sobre um estudo de remoção feito pela Associação dos Amigos da Praia de Camburi, inclusive apontando uma logística para a remoção desse minério. Se a equipe da SEMAN tomou conhecimento desse estudo feito pela Associação dos Amigos da Praia de Camburi. Eu estive no evento, né, na qual a associação apresentou, né, junto com membros da academia, né, da universidade, da faculdade, que eles apresentaram uma proposta, né? Eu não recebi formalmente, mas eu estive lá e vi a proposta que foi apresentada. Então o senhor tomou conhecimento da proposta, sabe do que se trata? Sim. E poderia falar alguma coisa sobre esse estudo? Poderia fazer algum comentário?
Eu não lembro detalhes porque já tem muito tempo. Eu lembro de uma alternativa de transporte desse material para uma possível área a ser licenciada no município de Serra. O que estava sendo discutido muito era a necessidade de remoção e a disposição final desse material. Não colocar no mar, e sim num local adequado. Então, a discussão, eles apresentaram uma série de dados em relação aos contaminantes e a disposição desse material no município da Serra, numa área que seria ainda licenciada. Eu não lembro mais de detalhes, porque já tem algum tempo. Eu não recebi formalmente esse material, esse documento. Eu aproveito o ensejo até para solicitar que essa comissão convoque o senhor Paulinho, para que ele possa também vir aqui nos dar informações sobre... O Paulo Pedrosa, da associação, já está na nossa listagem lá de convocados. Que aí a gente vai saber como é que a comunidade Cambori também está se comportando e qual são os anseios dela em relação a esse problema. Muito bom. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Então, nós agradecemos ao Lincoln pelas informações prestadas e na qualidade de um dos vereadores que proporcionou a criação dessa CPI, nós vamos abrir a palavra para o nosso decano, o vereador Zezito, para que ele faça as considerações e quaisquer perguntas que passe para a mesa, que a mesa eu faça para cumprirmos as obrigações regimentais. Ok, vereador? Só vou fazer uma sugestão, comentar, nem os técnicos da prefeitura não vou pedir, porque o Todo-Poderoso lá não vai deixar eles falar. Então, eu não quero falar nada com eles não, porque às vezes ele já deve ter dado entrada alguma coisa, como ele falou que não chegou até ele. É isso que eu queria propor. Vocês já me falaram, já me deixaram satisfeito, é que a gente vai estar junto com o Ministério Público e espero também que os pedidos de informações de vocês, quando vocês pedirem na CPI, já leve ao Ministério Público para que, qual a medida que vocês vão tomar, que eles, igual fizeram para o vereador Max, nos mandar procurar no sistema da prefeitura, procurar lá no site da prefeitura, na transparência da prefeitura, que a informação que eles dão para a gente, procura na transparência. Então, nós temos que ter esse cuidado. 2, sugerir, porque isso é tudo que tem na pauta, que é bom, que é mediático para a cidade, o todo-poderoso aí, o Hitler daí, do município, ele quer contrapor com vocês, vai levar um tempo muito grande para isso, porque ele não tem nada para apresentar à cidade. Então, ele quer aproveitar as caronas das mídias que vem, e esse debate confronta com a população direto, principalmente eles que moram ali em Jardim Camburi, que tem a primeira etapa, a primeira porrada que tomam são eles, apesar de eu morar numa área também que chega muito, e dizer que vocês têm que ficar atento, muito atento, porque você sabe que o nosso administrador aí, o marqueteiro pipoqueiro aí, ele vai querer pegar isso, mídia, está preocupado com mídia, está preocupado com a cidade não. Então nós temos que ficar atento, e o que vocês precisarem de apoio, acho que desse plenário dessa casa, nós já tentamos abrir uma primeira, no afogadilho da base aliada, foi um caos. Foi um tremendo caos a primeira CPI que teve aí. Quiseram, a tropa de choque da Gestapo Municipal veio aí e deu aquele problema que deu. Não, quer dizer assim, que a gente espera até como morador de Vitória que essa CPI que ela seja isenta. Nós não estamos aqui também para levar ninguém para guilhotina, ninguém para fazer estardalhaço, culpar, nós queremos solução. A Vale está lá, tem a poluição, o que nós vamos ter para a solução? Não vai ser nada de imediato, né, senhor presidente? A gente sabe, a todos vocês, que tem que ser uma coisa de longo prazo, não adianta que não tem varinha de cordão. Quem gosta de usar a varinha é o nosso prefeito aí, que como foi no Entrega Vitória, foi um desastre. Mas nós não queremos que seja outro desastre. Nós temos aqui, também só criticando, nós queremos a contrapartida, que a gente está lá para a gente estar aqui.
e dizer muita força para o vereador Sérgio, o vereador Maio, o vereador Vandes, que vocês vão estar aí nesse corredor polonês aí, de um lado e de outro. Tem que ter muito cuidado. Eu já conheço vocês, eu sei que eu fico despreocupado com isso. E pode contar com a gente. Eu queria dizer para os técnicos do meio ambiente, nada contra ele, não, que os técnicos de Vitória sempre tem aqui. Nós temos os melhores técnicos que temos, mas só que o município não dá o apoio que tem que dar, tanto é que o PDU, nós tivemos que trazer uma empresa de São Paulo, e os melhores técnicos do Brasil nós temos aqui na SEDEC, e não deixou eles fazerem nada. Espero que eles dêem a condição aos nossos técnicos, que eles são isentos, são as pessoas que nós podemos espelhar, e que eles não precisem ficar com medo, que essa Câmara tem a obrigação de dar apoio a eles. Só isso. Muito obrigado, e desculpa o alongamento ou desabafo também. Vereador, obrigado pelas contribuições. O apoio da maioria da Câmara para nós aqui é fundamental, como Vossa Excelência está afirmando, e reafirmo que o nosso propósito é o propósito da cidade, é o propósito de resolver um problema que está aí colocado há mais de 30 anos. Então, nós queremos ajudar na solução desse problema e sabemos também, até por experiência de outros trabalhos aqui, que nós não vamos conseguir êxito se nós não tivermos a capacidade, principalmente de diálogo, com todos os setores da sociedade, seja o setor técnico, seja as autoridades constituídas, seja a população. Então, isso será o norte do nosso trabalho aqui, e nós já conversamos isso internamente, estamos muito alinhados nessa direção. Então, eram essas as considerações finais que eu gostaria de fazer. Eu passo a palavra para os meus companheiros aqui, mas também Paulinho, Felipe e Patrícia, que falaram após o Lincoln, né? Desculpa, falaram antes. Se tiverem alguma coisa para finalizar, que se lembraram de alguma coisa que possa contribuir para a elucidação dos fatos, seria importante vocês, se quiserem fazer algumas considerações finais. Algum de vocês tem alguma coisa a colocar? Principalmente você, Paulinho, que falou primeiro e eles falaram depois. Eu gostaria principalmente de falar dessa questão do tempo, né, que apareceu no jornal, que não seria feito, né? Então a gente só colocou por enquanto, né? Então isso é para ser feito. A indicação nossa é que seja removido. Para você acabar com o passivo ambiental, ele tem que ser removido. Não adianta capear ou só deixar como está, que não vai satisfazer, né, a melhoria ambiental daquela área. Então é mais isso, a gente ter essa precaução, que tem um tempo para isso, para apresentar uma metodologia e posteriormente ser realizado essa limpeza, né? Então é só isso. Obrigado pela atenção e pela possibilidade de estar contribuindo. Obrigado. Bom, eu queria fazer meu terceiro requerimento ao presidente para solicitar à Prefeitura Municipal de Vitória que possa nos encaminhar o número do processo de licenciamento ambiental para remoção desse minério da parte imersa, porque se anuncia aqui no jornal, e eu continuo achando isso um equívoco por parte do prefeito, porque por mais que algum processo não tenha sequer chegado, se é que exista, não tenha chegado ainda na equipe de monitoramento e licenciamento da Prefeitura, só seria prudente em falar sobre a metodologia, a logística de remoção desse material, se já tivesse um aval da equipe técnica da Prefeitura. Então, me parece, mais uma vez, querer colocar o carro na frente dos bois só para poder vender uma matéria de jornal para dizer nós, Prefeitura, estamos fazendo alguma coisa, né? Eu sei que a equipe de técnicos da SEMAN aguarda há muitos anos ansiosamente por uma solução para esse imbróglio, para esse dilema, e eu acho que
e vejo isso muito claramente, que foi muito acertada a criação dessa comissão parlamentar de inquérito, porque já faz, mesmo que de forma atropelada, e mesmo que de forma indireta, a própria prefeitura, através do prefeito, se movimentar para tentar buscar uma solução rapidamente, mesmo que de forma a dar um tiro no próprio pé, mais uma vez anunciando uma solução, sem que se tenha uma base técnica dentro da própria prefeitura, sem discutir isso com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ali colocado de forma paritária a sociedade civil, a prefeitura, né? Então não discute essa metodologia com a própria sociedade, mais uma vez faz de forma atropelada e vai acabar não fazendo do jeito que foi colocado. Então, eu queria solicitar, presidente, que seja encaminhado esse requerimento, que a Prefeitura possa nos apresentar o número do processo de licenciamento para remoção imediata desse minério na parte imersa da Praia de Camburi. No mais, eu gostaria muito de agradecer a presença do Felipe, do Paulo, do Lincoln, da Patrícia. Queria dizer que a equipe, os servidores da Prefeitura de Vitória, da Secretaria de Meio Ambiente, servidores efetivos em especial, mas outros técnicos qualificados que nós temos ali, comissionados também, têm dado uma contribuição espetacular para a cidade de Vitória conseguir avançar no que diz respeito às questões ambientais. Uma pena que nós não vemos o mesmo empenho dos governos, é só analisar o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente para o próximo ano, com um corte de mais de 50% dos recursos, mostrando claramente que a questão ambiental não é uma prioridade desse governo, infelizmente. E dizer aos convocados que é possível que no decorrer desse trabalho, novamente vocês sejam convidados a retornar aqui a essa casa para tirar algumas dúvidas que possam aparecer durante esse processo, em função da oitiva de outras pessoas, seja do IEMA, seja da empresa, seja da comunidade acadêmica, seja da sociedade civil. Pode ser que vocês sejam convidados a retornar para nos ajudar a destrinchar essa discussão, que é muito mais técnica do que política, e que a sociedade aqui, a gente espera que saia ganhando no final desse processo de apuração. E para concluir isso, presidente, entre o que vai ser discutido com o promotor na quarta-feira, na reunião que nós temos às 15 horas, que seja colocado para ele claramente a necessidade de suspensão da assinatura desse termo de ajustamento de conduta, o termo de compromisso ambiental, até a conclusão dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, para que essa comissão não seja obrigada a ingressar com uma ação judicial, fazendo com que esse documento não seja assinado através de um agravo ou de um embargo no Tribunal de Justiça. Nós estamos iniciando um trabalho de comissão parlamentar e não pode a Prefeitura, de forma atabalhoada, querer dar um passo sem sequer ouvir a sua própria equipe interna, com uma intenção muito mais clara de fazer política do que de resolver o problema. Muito obrigado. Vereador Anderson Marinho, vice-presidente da comissão, para as suas considerações finais. Agradecer a presença do Paulo, do Felipe, da Patrícia, do Lincoln. Acho que a equipe técnica mostra com muita qualidade, conhecimento que poderia ser bem mais utilizada pelo município de Vitória. Ou seja, estão utilizando vocês pouco para a melhoria do meio ambiente da Secretaria Municipal de Vitória. Prova o termo de ajuste de conduta que já foi lançado e até então os senhores aquém não sabem, não conhecem. Por quê? Porque não quer valorizar a prata da casa, não quer valorizar quem foi concurso, quem toca diariamente a secretaria. Porque o foco, geralmente, dessas pessoas que usam a imprensa para jogar para a plateia, não é o município, não é resolver esse problema. É não deixar a casa, os vereadores fazer sua função, que é fiscalizar, legislar e contribuir
com o nosso futuro do município. Então, acho que é importante parabenizar a condução, o corpo técnico que a Secretaria tem, mas ela precisa ser mais utilizada para o bem-estar da população de Vitória. Infelizmente, poucos gestores valorizam as pratas da casa. Gostaria também de registrar a ilustre presença do vereador Devani Ferreira, nos brinda com sua presença, e ratificar as palavras benditas pelos vereadores, vice-presidente Anderson Marinho, vereador relator Marcos da Mata, e dizer que nós achamos que seja prudente que essas discussões que estamos fazendo, a CPI ela tem um prazo inicial de 90 dias, podendo ser prorrogáveis, só que seria muito prudente e democrático por parte da gestão, dos gestores que estão envolvidos nesse tema, importante tema da cidade, que deixasse que esse estudo, estamos fazendo esse trabalho, ele se desenrolasse a ponto de podermos ter conclusões mais fidedignas para tomar uma decisão tão importante quanto essa de assinar qualquer acordo. Então, vai aí um alerta, um pedido, uma recomendação e um anseio pelo jeito de todos que aqui estão, que desconhecem e que se julgam pouco preparados para assinar um documento desse de uma forma tão, digamos, com a discussão tão incipiente como ela se encontra nesse estágio. Eu acho que nós temos muito a contribuir com a cidade, né, vereadores? E gostaríamos que essas informações, esse trabalho que aqui realizaremos de ordem técnica, estritamente técnica, possa ser utilizado como base, assim como o trabalho que nós fizemos de 2 anos, que não é o caso, né, do GTI Respira Vitória, que produziu importantes leis e decretos para o nosso estado, para a nossa cidade. Assim também nós temos com certeza capacidade de fazer uma discussão de altíssimo nível que possa contribuir para um desfecho esperado ou próximo do esperado, muito mais do que se está se tentando fazer no afogadilho. Então, o senhor gostaria de fazer alguma observação, Nico? Ouviu você se dirigindo ao microfone? Eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estarmos presentes aqui para elucidar algumas dúvidas, né, apresentar o que nós avaliamos a nível técnico, né, a comunidade, com o representante dessa casa, representa o povo, né, é um espaço importante e para nós técnicos é gratificante estarmos aqui para podermos esclarecer junto à comunidade, né, uma visão técnica que nós temos de uma situação grave que está passando o município em função desse passivo, né? Ok, e como o vereador Max bem disse, nós precisaremos, com certeza, de mais informações de vocês ao longo do processo. Então, a gente pede que todas as questões que ficaram em aberto aqui, que os senhores, se puderem, aprofundem nessa matéria, como eu tenho procurado fazer, como engenheiro civil que sou, né? E ter tido o privilégio dos meus companheiros aqui, colegas, terem me escolhido para presidir essa sessão, essa CPI. Então, que nós estudemos e possamos trazer para cá informações que nos levem ao resultado que a gente quer, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Cumprimos o prazo, senhores vereadores. Começamos 10h15 até 12h15, que eram 2 horas o tempo estimado. E muito obrigado, está encerrado essa oitiva. Muito obrigado.